Começarmos a pregar essa palavra, eu quero ir falando alguma coisa. Vai achando na sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18. Se você vê alguém sem Bíblia, fornece a sua, rasga uma página, empresta para empresta uma página e rasga. Fala, irmão, vai usando essa aqui aí, depois a gente vê o que a gente faz. Amém? É importante você fazer a leitura conosco. É um texto um pouco extenso, vamos ler alguns versículos, mas antes de ministrarmos a palavra, eu quero dizer para você que realmente é tão rápido. Eu não creio que você teve tantas oportunidades nessa semana de dobrar o joelho, de louvar o Senhor. Eu não acho que você teve tantas oportunidades nessa semana de ter o levita lá tocando para a gente cantar. Então a gente vem para o culto, é a oportunidade que Deus está oferecendo, de você orar, de você se aquebrantar, de você, né? Mas a gente às vezes fica meio reprimido, né? Não sei porquê, né? Mas a gente precisa se soltar mais na presença do Senhor, amém? E eu estava pensando com respeito à palavra da oferta. Eu não sei, mas me ensinaram errado quando eu era pequeno. Quem tem filho aqui? Tá. Quem dá mesada para o filho todo mês? Não, quem dá? Tem alguém que dá uma mesadinha? Você dá? Tá bom, achei o Lauro. O Lauro disse que dá todo mês uma mesadinha para a Juliana. Aí, ele está ensinando ela a dizimar, ok? Vamos supor que desde pequenininha ele está ensinando ela a dizimar. E como que é a forma que a gente ensina? A gente ensina, filha, dá 10%, dá o dízimo. Então, ela recebe... Hoje, por exemplo, vamos supor que o Lauro dá itimã todo mês para ela. Então, ela pega o quanto daquele itimã? 1.000 e dá. E fica com 90%, não é isso? Mas se o Lauro viesse a ensinar essa menina ao contrário... Filha, toda vez que o papai te der um valor, você dá 90% ao Senhor e fica com 10%. Agora imagina se nós fôssemos ensinados assim. Seríamos a terra deleitosa. Sabe o que está acontecendo conosco? É que muitas vezes nós não estamos sendo a terra deleitosa que Deus, porque a verdade nós fazemos o oposto. Imagina se nós dizimássemos 90% e vivêssemos com 10%. Esses 10 tinha que ser muito valor, não é? Não é? A ótica de Deus é diferente. Mas dá tempo. Mas dá tempo para alguns. A Sayuri talvez dá tempo de você começar a ensinar a filha. Toda vez que o papai te der milão, você dá 900 de oferta e fica com 100. O problema nosso é que somos imediatistas. Nós achamos que tem que ser tudo no nosso tempo. Mas ouça, de repente eu não seja o homem tão bem sucedido, talvez eu não seja a terra tão bem deleitosa como Deus quer, mas se eu atingir os meus filhos, se eles forem, eu estou sendo bem sucedido. Então não pense somente no seu momento, no seu tempo, pensa no tempo futuro, Henrique. Pensa nos Henriquinho que vai nascer, nas palominhas que vão voar com vocês. Porque se nós, a nossa geração alcançar, a nossa geração acertar o alvo, está valendo a pena. Amém? 1 Reis 18, verso 17. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor e vamos meditar naquilo que Deus tem feito para nós. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te ao rei, porque darei chuva sobre a terra. Acharam aí ou não? Não? Então deixa eu achar aqui na Bíblia aqui, porque geralmente quem erra é sempre o pastor, viu? Ele fala. Vamos lá Ok, vamos começar de novo? 1 Reis, capítulo 18, e o verso de 17 a seguir. Né? É um o quê? Não, versículo 17 a seguir. Ah, é? Então tá bom. Então vamos ler o 17 aí. Isso. Perdão, então, eu comecei no 1, né? Tá certo.
Encontraram aí 18, verso 17? Então diz assim, ó. Perdão. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe: és tu perturbador de Israel. Então disse Elias dizendo: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste as Balaíns. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, olha lá, e 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros, todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal é Deus, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo será Deus. E todo o povo respondeu, alegre, e disse: boa é esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um bezerro, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e que eles te respondam com fogo. E tomaram o bezerro, e lhes deram, e prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos, ah, Baal, responde, ah, Baal, responde, ah, Baal, responde, ah, Baal, responde. Porém não havia voz, nem quem o respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que no meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é um Deus e pode ser que esteja falando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou intente alguma viagem, porventura dorme, desperta-o. E eles clamavam em grande voz, e se retalhavam com lança e com lancetes, conforme o seu costume, até a derramarem os seus próprios sangue. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a oferta de manjares e a oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Baal não respondeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor. Diga comigo: e reparou o altar do Senhor. Obrigado. Que estava em ruínas, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo de Israel, dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, um buraco em volta do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei agora de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E disse: segunda vez, façam de novo. Façam a terceira vez. E eles fizeram a terceira vez. Obrigado, filha. Que você receba o galardão do profeta, amém? De maneira que a água corria sobre o altar, ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjar, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
manifesta-se que tu és o Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que o Senhor é Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, o pó, ainda lambeu também a água que estava sobre o altar. Pai querido, eu tomo hoje, Senhor, a palavra cantada como algo profético. Quero te ver, os meus olhos querem te ver. Senhor, esse cântico é profético. Queremos que o Senhor tire as escamas dos olhos para que possamos te ver, Senhor. Claro, de uma maneira nítida, de uma maneira, Senhor, autêntica, de uma maneira real. No nome de Jesus Cristo. Por favor, Senhor, fala conosco. Ministra, Senhor, os corações dos nossos irmãos. Ministra os corações dos nossos irmãos. Se você puder pôr a mão no teu coração. Quando o cântico está dizendo abre os olhos, é os olhos do coração. Precisamos aprender a ver a Deus com o nosso coração. Eu estou sentindo a glória do Senhor nesse altar, irmão. Porque o altar não é aquilo que eu estou em cima, o altar é a minha vida. Vai fazendo uma oração nessa manhã, nessa tarde. Vai dizendo, Deus, queremos te ver nesta palavra. Queremos te ver nesta palavra, Senhor. Por isso precisamos nossos olhos ser abertos por ti. Precisamos ver, Senhor, o Senhor na tua palavra. Por isso abra, Senhor, os meus olhos, pois eles querem te ver. Senhor, eu sei que nós não podemos te ver a não ser através da tua palavra. Por isso a igreja rende-se aos teus pés nessa tarde, Pai. Por isso, Senhor, queremos aproveitar cada segundo deste culto, Senhor, para sairmos daqui totalmente saciados pela tua presença. A palavra que temos para entregar para a igreja hoje é simples, uma palavra simples de Deus. Sábado eu tirei o dia para ler um pouco a palavra de Deus. Eu li pouco, li dois livros. Li e meditei praticamente a manhã toda até a tarde. Não saí, só vim para o culto. E Deus falou para mim, filho, eu quero que você leia a palavra e medite, porque quando você lê e medita, você se alimenta. E foi o dia de me alimentar da palavra. Mas essa pregação não está sendo extraída da palavra que lemos, porque nós lemos Juízes e lemos também o livro de Marcos. Mas essa mensagem vem de uma mensagem ouvida por mim, e uma mensagem que eu vi tem tudo a ver com a minha vida. Eu preciso urgentemente disso. Agora é claro que eu ouvi essa palavra em um contexto diferente, local diferente, ambiente diferente, povo diferente. A única coisa que não é diferente é a mesma palavra, é a palavra de Deus. E Deus disse para mim nessa tarde, aonde eu estava buscando Deus e pedindo, Deus, eu preciso de uma palavra do Senhor para transmitir à igreja, porque a igreja ela precisa ser alimentada, porque a Bíblia diz que o pastor ele tem que alimentar o rebanho, e o rebanho é alimentado pela palavra de Deus. E o Senhor me deu paz e disse assim, ministra essa palavra que te enriqueceu muito. Só que nessa tarde eu estou no mesmo contexto, talvez exatamente de vocês. Eu não estou num contexto que tudo que eu vou pregar está acontecendo comigo, que eu já estou naquele nível, mas eu estou no nível de vocês e querendo também colocar essa palavra toda em prática na minha vida. E eu já comecei colocando isso em prática ao sair de casa. Pois eu saí de casa, nós saímos de casa, a minha esposa fechou a porta e eu precisava retornar para buscar algo e ela estava na frente e eu pedi. Eu não sei se eu peguei a chave assim, eu olhei para ela e falei assim, perdão, e fui. Porque Deus ele quer tratar conosco nos mínimos detalhes. Porque ninguém tropeça em cima de uma pedra muito grande.
Sempre nas pequenas. São as pequenas que nos atrapalham o nosso caminhar. E hoje eu quero ministrar essa palavra a vocês. E eu não sei se nós poderemos ministrar essa palavra em outra posição, a não ser essa, de necessitarmos dela, precisarmos dela para a nossa vida ser melhor. Porém, uma expectativa eu tenho, que ao ministrar essa palavra, você possa observar na íntegra e falar: Senhor, eu quero sair dessas portas, eu quero me esforçar para colocar isso em prática na minha vida, porque aí o sucesso vem. E se você tiver sucesso na sua vida, eu estarei contente. Se você tiver vitória, eu tenho vitória, porque a Bíblia diz assim: quando você chora, eu também choro junto, mas quando você sorri, eu também sorrio junto, porque nós somos um corpo de Cristo. Amém? E essa mensagem, ela tem uma direção: levantar as nossas vidas. Ela tem uma direção: nos colocar num local, num patamar diferente. Por isso, observe, atenta, ouça e diga: Deus, me ajuda, eu quero fazer isso na minha vida. E nós vamos então ministrar essa palavra. Lá no jardim do Éden, estava tudo harmonioso. Lá no jardim do Éden, tudo funcionava de acordo. Deus vinha pelas viradas da tarde, fazer culto com os homens. Não eram os homens que iam à igreja, era o Deus que vinha na terra. Oh, maravilha! E na virada das tardes, eles conversavam. Mas lá no Éden, para nós irmos rápido, aconteceu algo. E o algo, você sabe que é o pecado. Algo saiu do controle dos homens. E o pecado de Adão e Eva trouxe um distúrbio para a terra. A partir do momento que Adão e Eva pecam, tudo muda. Tudo muda. O leão que lambia a ovelha e dizia: cheiro bom. O leão que comia capim com a ovelha, um dia depois do pecado, ele olha e fala: hoje eu não quero mais capim, eu vou comer tu. O escorpião que andava na costa do sapo e não feria-se. Mas agora o escorpião começa a usar o seu veneno letal. As coisas saíram fora de órbita. O planeta entrou em caos. A confusão se instalou. O pecado começa então a trazer morte, separação e divisões. Porém, quando olhamos para a cruz do Calvário, quando olhamos para o ato sacrificial de Cristo, nós vemos Cristo trazendo tudo de volta ao controle dos homens. A primeira coisa que ele vai trazer é o domínio, o poder e a autoridade. Pois até então estávamos debaixo de estigma, estávamos debaixo de condenação de pecado, estávamos debaixo da acusação de Satanás. Mas quando olhamos para a cruz, é por isso que na ceia você tem que olhar para a cruz, para o ato sacrificial do Senhor, porque lá ele está dizendo: está consumado. Consumado o quê? Eu estou entregando a minha vida por vocês, eu estou restituindo o poder, eu estou restituindo a autoridade, eu estou restituindo agora a capacidade de trazer controle para as suas vidas, trazer ordem para a sua vida. Posso ouvir um amém? Mas a partir daí a confusão se instalou. E hoje eu quero ministrar 3 coisas nesse texto que são fundamentais para nossas vidas. E a mensagem ela tem um nome, e o nome é assim: princípios para viver os milagres de Deus. Quantos querem milagres aqui? Uma vida de crente que não vê milagre é doída, não é, Henrique? Dói. Nada acontece, tudo mesmo. É doído demais. Mas diga comigo bem forte: princípios para que eu veja os milagres de Deus. E eu falei: é isso. Preciso voltar a ver os milagres. Preciso voltar a ver a operação do Senhor. Porque, querido, uma coisa é saber que Deus é o Deus de ontem, hoje, eternamente. E a outra coisa é saber que o Deus de ontem, eternamente, continua com o mesmo poder, mas nós não estamos vendo o fogo da glória de Deus nas nossas vidas. Nós não estamos vendo o que Elias viu
O fogo veio e todo mundo disse: Deus, Jeová é Deus de Israel. Talvez eu e você estamos aqui e não estamos vendo a glória, o fogo de Deus queimar na nossa vida. E a gente sabe que uma vez que a glória queima a gente não pode mais ficar fumegando. A gente não pode mais ficar, a gente não quer viver. Tem um cântico que diz: aquele que entra na glória de Deus não pode mais viver sem ela, sem estar na presença desse Deus. Mas deixa eu ver se aqui tem gente que quer ver o fogo de Deus arder na vida dele. Deixa eu ver se tem gente aqui que quer ver o fogo de Deus arder na vida dele. 3 princípios só que nós tiramos desse texto, e princípios fundamentais que, com certeza, se colocarmos em prática, vai funcionar. Vai funcionar. Valsa e Armando, do coração do Pai para vocês: o Japão nunca resolverá os teus problemas. O Japão nunca suprirá todas as suas necessidades. Mas olha para o autor e consumador da vossa fé. É Ele que vai suprir. É Ele que vai ajudar. É Ele que vai te fortalecer. Eu quero começar pelo primeiro princípio. Porque o que estava acontecendo em Israel? O povo de Deus, o povo que passou pelo Mar Vermelho a seco, o povo que passa pelo Jordão a seco, o povo que vê as muralhas de Jericó cair, e não cair para o lado, mas ruir-se para baixo, o povo que vê os milagres, as maravilhas do seu Deus. Eles estavam desviados. O rei de Israel casou com uma prostituta, e além de prostituta, profetiza de Baal. Acabe estava debaixo de um estigma. Acabe não reinava mais, quem reinava agora era Jezabel. E Jezabel levantou 900 e poucos profetas, 400 de Baal e 450 de Acera. E esses agora, eles eram sacerdotes de Baal, e o povo está corrompido. Mas, mesmo no meio da corrupção, sempre haverá justos, sempre haverá homens e mulheres de Deus que Deus vai usar para levantar e para trazer sanidade para o povo. E Elias chega nesse contexto. Elias chega nesse momento tão difícil. Estava acontecendo uma seca terrível sobre Israel, que o próprio Elias profetizou. Pois um dia Elias olha para Acabe e diz assim: Elias, ele diz assim: por 3 anos e 6 meses não choverá sobre a terra, diz o Senhor. E a terra entra numa sequidão de 3 anos e 6 meses. Faltava água. Quando falta água, falta o capim para os animais, falta o alimento para as pessoas. Mas nesse contexto agora, Deus usa Elias e ele diz o seguinte: Acabe, ajuntai a mim o povo de Israel no Monte Carmelo. Traga também os profetas de Baal e de Acera para estarem lá. Porque hoje nós vamos tirar a prova. Porque se Baal é Deus, ele dizendo para o povo de Israel: siga-o. Mas se o Senhor é Deus, siga o Senhor. E vai acontecer uma das maiores disputas. Mas eu quero te explicar o porquê que Elias escolheu a resposta por fogo. Isso que é impressionante, não é a mensagem ainda, mas isso que é impressionante. Por que Elias olhou e disse assim: olha, aquele que responder em fogo? Porque os profetas de Baal no Monte Carmelo, eles tinham feito o altar para oferecer a Baal. E eles tinham uma vala. É vala que diz um caminho que ia até o altar. E quando eles colocavam lá os animais, eles vinham por baixo e acendiam com a tocha. E o povo debaixo do Monte Carmelo, Baal é Deus, Baal é Deus. Só que agora Elias diz assim: mas não metam fogo.
não ponha fogo. Vocês colocam um animal, colocam a oferta e começam a enclamar, Baal, Baal. Se ele responder, se ele acender, ele é Deus. Claro, não houve resposta, não houve incêndio, mas aí então nós vemos que o nosso Deus responde. Aí sai aquele cântico, o corinho, né? Aonde está o teu Deus? Não é isso? Tem um corinho que diz assim, aonde está o teu Deus? E a gente bate no peito, né? E o nosso Deus está onde? Também no nosso coração. Houve a resposta. Mas sobre isso, quando a gente começa a ver isso, nós podemos trazer para nós hoje e ver princípios que nós podemos também trazer o fogo de Deus para a nossa vida. E o primeiro princípio que eu vejo aqui, para a resposta de Deus, para os milagres de Deus acontecer, irmãos, preste atenção nisso. Nós somos o povo do milagre. Se não acontecer milagre no meio do povo de Deus, não acontece em lugar nenhum. Baal não fará milagre. Budas não fará milagres. Porque ele tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não tocam. Mas o nosso Deus tem tudo isso, e tudo isso funciona no nosso Deus. Então diga para o teu irmão, se não acontecer milagre no meio do povo de Deus, não vai haver milagres. Não vai haver mais milagres. É por isso que Deus, Ele tem a igreja como povo dEle. É por isso que para que haja milagre, precisa arder o fogo de Deus na nossa vida. Primeiro princípio. Hoje não precisa mais anotar pregação, porque depois você vai entrar no site da igreja, você pode ouvir. Mas eu tenho o costume, quando eu vou fazer pregação, geralmente eu não prego baseado no esboço, preso no esboço, mas eu faço o esboço, porque é no esboço, quando eu estou escrevendo a caneta, que eu vou falando, cara, é isso mesmo. É isso mesmo. Então o hábito de escrever, mesmo que não saiba muito bem escrever, vai alimentando você. Então você que tem esse hábito aí, anote. Primeiro princípio, restaurar altar. Elias, ele vai fazer um altar, e a Bíblia diz que ele pega 12 pedras, costume, porque havia 12 tribos, uma pedra representava uma tribo, e ele então vai restaurar o altar no Monte Carmelo, porque o altar a Deus, não havia mais sacrifício, ninguém sacrificava mais nada, estava em ruína, a palavra de Deus diz. Ele pega as 12 pedras, coloca, faz o altar. A Bíblia diz que ele coloca as lenhas em cima, ele vai colocar o novilho, depois ele vai colocar água. Mas a primeira coisa que nós temos que ver aqui, que Deus quer que o altar seja restaurado na nossa vida. A Bíblia diz que Elias fez o altar de novo. Você sabe que o costume de Israel, quando você lê a Bíblia, eles faziam grandes altares de pedras e ofereciam sacrifícios a Deus. E Deus disse para mim, o primeiro princípio para ver a glória, para ver o fogo, para ver as promessas se cumprirem, para ver as bênçãos chegar, é arrumar o nosso altar, a nossa vida, alinhar a nossa vida com Deus, porque a Bíblia diz que nós somos o altar de Deus, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Pastor, muitas vezes nós estamos aqui pedindo algo, pedindo fogo, pedindo glória, pedindo poder, e não vem. E tudo que se faz muito tempo sem sucesso, a gente cansa. Não cansa? Tudo que você pede demais e nada acontece, você fala, cansei. Mas por que muitas vezes nós estamos parando de fazer coisas para Deus? Porque não estamos vendo nada acontecer. Mas o que está acontecendo é que estamos fazendo tudo ao contrário muitas vezes. Nós estamos pedindo algo que Deus não pode dar, porque a nossa vida não está com o altar preparado para receber fogo. Então nós precisamos arrumar o nosso altar com Deus, arrumar a sua vida, alinhar a sua vida com a palavra de Deus. A palavra de Deus são as pedras do nosso altar. Primeira coisa que nós temos que fazer. E esse arrumar, alinhar o nosso altar não é hoje, é todos os dias. Porque todos os dias as pedras caem. Todos os dias uma coisa sai fora do altar, você tem que estar
arrumando de novo o seu altar, a sua vida. Queremos bênção, queremos prosperidade, queremos ver fogo, queremos ver glória, mas não haverá glória se não houver altar. Como é que está o seu altar, a sua vida com Deus? Será que Deus poderia te responder hoje? Será que Deus responderia você e eu hoje? Será que Deus daria a igreja que eu tenho clamado a Ele hoje? Será que o meu altar está preparado? Como é que está o seu altar? O primeiro princípio é o nosso altar, é a nossa vida com Deus. Como é que estamos? Ela está alinhada com a palavra de Deus? Quando vamos tomar uma decisão, nós olhamos para a palavra de Deus? Quando nós vamos fazer alguma coisa, nós meditamos na palavra. Será que Deus está conosco nessa viagem que vamos fazer? Será que Deus quer que eu vá à igreja ou não vou à igreja? Como é que está o nosso altar com Deus? Pastor, eu estou cansado, porque eu tenho orado e nada acontecido. Mas Deus não vai mandar fogo se não tiver um altar alinhado. Não adianta. Elias pega 12 pedras, não adiantava pegar 11, 9, tinha que ser 12, representativo, representando 12 tribos de Israel. Os altares eram feitos com 12 pedras. Eu não vou pregar sobre 12 pedras que você tem que ter na sua vida, mas eu estou pregando aqui, direcionado pelo Espírito Santo, dizendo que a primeira coisa para que possamos ver a glória de Deus, tem que ter um altar preparado. Querido, casar é fácil, manter o casamento tem que ter altar. Aceitar a Jesus é fácil, mas manter-se firme com Jesus tem que ter altar. E hoje nós estamos vivendo numa época, Cris, que os crentes não são mais altares. Não tem oferta sobre o altar, e nem altar mais existe. Então você precisa olhar para você e ver se você está pronto para receber o fogo de Deus, para receber a resposta de Deus, para receber a promessa de Deus. Elias poderia pegar um boi, mata o bicho aí, põe aí, Senhor, se o Senhor é Deus, manda fogo aqui. Mas quem faz isso é só macumbeiro, que põe as oferendas no chão, porque as oferendas são para Satanás. Mas quando você olha na Bíblia, quando o anjo vinha, eles ofereciam alguma coisa, ele dizia, põe em cima de uma pedra, faz o altar. Temos que ser altares. Entendendo isso, que a primeira coisa que vemos nesse texto, para que a resposta viesse, que vexame. Porque a oração de Elias não teve boa oratória. A oração de Elias foi fraquinha. Senhor, se eu sou teu servo, se o Senhor aqui é servo desse povo aí, responde com fogo, e Deus manda fogo. Literalmente, os profetas de Baal oraram melhor, porque eles gritavam, Baal, 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 cortavam. Então a resposta veio, não foi porque Elias orou, a resposta veio porque Elias começou um princípio de levantar o altar que estava em ruína. Se o seu altar hoje está em ruína, você precisa hoje mesmo deixar Deus te levantar, te dar força para você se levantar como altar de Deus. Quem altar em ruína, não há fogo. Esse é o primeiro princípio. Agora, quando você é altar, Deus fala, eu sei aonde derramar fogo, eu sei aonde derramar minha presença, eu sei aonde derramar minha bênção. Mas segundo princípio que eu vejo aqui, e eu quero pôr na minha vida, hoje eu já saí de casa dizendo, Senhor, eu reconheço que o meu altar está em ruínas. E eu mesmo declarei, falei, Senhor, o meu altar está em ruínas. Não vim aqui para ser um camaleão diante de você, para dizer que está tudo bem. Eu olhei e disse, Senhor, o meu altar já esteve melhor. O meu altar já esteve melhor, Senhor. Senhor, eu reconheço na minha vida, isso é importante, é você reconhecer que o seu altar não está bem e falar, Senhor, o meu altar já foi melhor.
Porque não adianta viver de altar de outras pessoas. Nós temos que ser o altar de Deus. Eu disse: Deus, meu altar já teve melhor, eu vou melhorar isso. Porque essa é a função nossa. Este é o meu trabalho. Permanecer com o meu altar pronto para receber fogo de Deus, para receber resposta de Deus. Segundo, como vemos no texto, versículo 31 e 32 diz assim: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em volta do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, derramaram o primeiro, o segundo, o terceiro e 4. Segundo princípio, para nós voltarmos a arder na presença de Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós nunca seríamos cauda, seríamos cabeça. A Bíblia diz que seríamos terra deleitosa, como foi dito aqui, e é verdade, Deus tem esse desejo. Mas muitas vezes olhamos para nós estamos sendo cauda, nós não estamos sendo terra deleitosa, porque está faltando esses princípios na nossa vida. E o segundo princípio chama ordenar, ordem. Você pode ver que Elias colocou em ordem primeiro as pedras, depois fez um rego em volta, depois pôs a lenha, depois pôs o novilho, depois mandou jogar 4 cantos de água. E eu quero dizer para você que um princípio importante na nossa vida, a nossa vida tem que ser uma vida ordenada, uma vida em ordem. Uma vida que não está em ordem, ela está em desordem. Vamos traduzir para o vocabulário do século 21. Quando a nossa vida não está bem arrumada, a nossa vida está uma bagunça. Uma casa bagunçada é difícil de limpar. Agora, uma vida espiritual bagunçada é impossível. Só Deus. Ordem, a nossa vida tem que ter uma vida ordenada. Porque tudo que está em ordem, Deus abençoa. E se a nossa vida está em desordem, a bênção de Deus não vai chegar na nossa vida, nem que a vaca tussa. Precisamos colocar a nossa vida em ordem, alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. Preste bem atenção nisso que eu vou falar para você. Quando Deus manda Moisés tirar o povo de Israel, Ele dá a direção, não é? Faz isso. Primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta praga. Deus dando a direção, Deus dando ordem. Quando Deus fala para Moisés fazer o tabernáculo, Ele traz a planta. Faz assim, faz assim, faz assim. Quando Deus manda Noé fazer a arca, Noé faz assim, faz assim, faz acolá. Deus é um Deus de ordem. Deus, quando vai fazer o mundo, Ele faz dia por dia e faz em ordem. Deus é um Deus de ordem. Só que o diabo veio para trazer desordem na nossa vida. E muitas vezes a nossa vida fica desordenada, uma bagunça, e a gente não se acha na bagunça. Ela fica tudo ao contrário, e a gente não consegue se afirmar, porque está uma bagunça, está um lixo a nossa vida. E Deus não trabalha em desordem. Não adianta. Deus não vai te abençoar, não é porque Ele não quer, é porque Ele não pode. Ah, mas Deus não pode tudo? Pode tudo. Mas aquilo que Ele manda você fazer, a bênção vai depender do que você está fazendo com a sua vida. E é o que estamos vendo nos dias de hoje. Muitas vezes a minha e a sua vida está uma baderna, uma bagunça. Não tem quem manda, não tem, tudo bolado. A gente não consegue ler, a gente não consegue orar, a gente não consegue vir na igreja, Malemar vem na igreja, a gente não consegue ensaiar, não consegue tocar, a gente, ai. Aí vem a doença do inferno. Estresse.
Mulher entra no TPM, no estresse. E mulher no estresse muito dia, o marido entra no segundo estresse. O casamento vai para a água abaixo. Porque a vida está uma bagunça. E nós não conseguimos ver a glória, não conseguimos ver o poder, não conseguimos ver a presença de Deus. E aí nós começamos a viver só para o trabalho, só para o trabalho, só para o trabalho. E como disseram ontem, no trabalho você busca o ouro, mas lá você deixa o couro. Não é assim? A pegada é seca. Aí você desgasta, você entrega toda a sua energia lá e não tem refrigério. E a nossa vida como cristão fica uma vida cristã de Brasil. No Brasil era isso. No Brasil era conferencista. No Brasil eu pregava. No Brasil eu ia no culto de oração. No Brasil era fogo. Então Deus é Deus do Brasil. Vamos voltar para lá. Então Deus só está na igreja do pastor Rino. Vamos todo mundo para lá. Deus é Deus aonde está os adoradores. Então nós precisamos trazer um pouco de ordem para a nossa vida, porque uma vida desordenada não tem como Deus abençoar. E o crente que diz que está contente sem a bênção de Deus é mentira. Eu não vim para Deus para viver uma vida de mentira. Eu não estou batendo no meu peito dizendo que Deus está no céu e no meu coração, mas nada acontece. Os meus filhos não se convertem, o meu marido não se converte, a minha vida também não está convertida. Precisamos mudar. O que está faltando no altar que é você? Ordem. E aí, na desordem, falta tempo. Na desordem falta tempo. Na desordem, Sadal, falta tempo até para você dar uma florzinha de raquenha para a esposa. Na desordem, às vezes a gente está dizimando, está vindo na igreja, a gente está ofertando, mas não está vendo a glória. Por quê? Porque às vezes estamos fazendo isso em desordem. Então precisamos olhar nossa vida e trazer ordem. Qual é o lugar da Bíblia na minha vida? Qual é o lugar da oração na minha vida? Qual é o lugar de Deus na minha vida? Porque senão, meu irmão, será que nós vamos resistir até Deus tocar as trombetas? Como crente? Crente que vai subir. Amém? Crente que vão ouvir o clarim. Crentes que vão ouvir o tocar das trombetas no céu. Ordem. Está faltando ordem. Eu estou pregando na mesma energia que Deus falou para mim. Está faltando ordem na sua vida, vaso. Nada acontece. Vamos trazer ordem para a nossa vida. A Bíblia perdeu o lugar. A oração perdeu o lugar. Fique tranquila. Porque o diabo faz questão de encher esse lugar com outras coisas. Ele faz questão. Só que depois você vai ficar minguando. Parece que vai dar certo. É igual um nadador de praia. Nada, acaba morrendo aonde? Você morre lá no meio do oceano. Se ninguém te comer, pode ficar tranquilo, que os restos mortais vêm para a praia. Olha para o teu irmão e diga assim: eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu vou sair deste culto, profetiza, eu vou sair deste culto, pastora. Saindo daqui hoje, eu vou pôr a minha vida em ordem. Falta ordem. E quando a desordem reina, esse versículo nos arrebenta. Quando a bagunça está instalada na nossa vida, e Deus vem com esse versículo aqui que eu vou ler, é uma pancada. Você quer ver? Olha só. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Olha esse negócio aí. Eu estou correndo, estou querendo matar os leões aqui para ver se vem alguma coisa. O Senhor está falando: buscai primeiro o reino de Deus. A gente esqueceu de buscar reino, porque estamos buscando as outras coisas que vão ser acrescentadas.
calma, sua casa vai ser acrescentada, seu carro, seu dinheiro, sua comida, sua roupa, sua estabilidade. Mas estamos como aquele cara. Qual cara, pastor? Aquele que corre atrás da sombra, você já viu? Hã? Oh, caramba, vem pra cá. Eita, meu Deus do céu. Tenta correr no dia e fora atrás da sua sombra, se você a pega. Mas olha para a tua sombra e diz assim: aonde eu for você vai. Aonde eu for você vai me acompanhar. Vem, bichona, vem. Vem, bichona, me acompanha. Porque a palavra de Deus diz assim, que a bênção do Senhor, ela vai nos seguir. E vai nos alcançar e vai nos abençoar. Tem que parar de correr atrás da sombra. Tem que parar de correr atrás das outras coisas. Ai, amorzinho, vamos ralar, vamos deixar o couro, irmãozinho. Ai, meu Deus, porque nós vamos conseguir. Schumacher, um homem, um dos mais ricos corredores de junto com Ayrton Senna. Esquiando, cai e bate a cabeça na pedra. A esposa está empenhorando todos os bens agora para pagar o hospital que está vegetando até agora. E o povo de Deus correndo atrás das coisas que Deus quer acrescentar, mas por não buscarmos as coisas de Deus, as coisas de Deus perdeu o valor por causa da bagunça instalada na nossa vida. As coisas de Deus perdeu o brilho. Vir à igreja perde o brilho. Ler a Bíblia perde o brilho. Orar perde o brilho. Quarta-feira de oração está extinguida, porque perdeu o brilho por causa da bagunça, porque estamos correndo atrás da sombra, estamos correndo atrás das coisas que vão ser acrescentadas por Deus. E eu saí de casa dizendo: Deus, fala mesmo. Fala, porque eu preciso ouvir pela minha própria boca. Como é que está a ordem na sua vida? É um princípio de Deus. É um princípio para você ser próspero, para você ser abençoado, para o fogo de Deus cair na sua vida, para as respostas de Deus chegarem em você. Todos sabem que o princípio é primeiro Deus na nossa vida. Sabemos que os princípios, depois que Deus é o primeiro, vem nossa família, vem a igreja que você congrega, vem o trabalho e depois o dinheiro. Mas quando esse princípio de ordem é ignorado e a nossa vida vira uma desordem, o princípio vira de ponta cabeça. O que era último se torna primeiro. O que era para nos servir, começamos a servir a Ele, Valsa. É o dinheiro. Porque primeiro Deus, depois família, depois igreja, depois trabalho, depois o dinheiro. Aí nós viramos por causa da bagunça instalada, a prioridade, e começamos a correr atrás do dinheiro. E quando a gente corre atrás do dinheiro, mais ele corre da gente. Aí a gente está muito obcecado pelo dinheiro, porque a gente quer comprar casa, a gente quer ir para o Brasil, a gente quer ser rico. Deixa de dizimar, deixa de ofertar. Se eu chegar aqui hoje e falar: irmãos, vamos fazer uma oferta especial agora, cada um traz 10 mil ienes, o olho da paloma vai fazer assim. E as mentes vão falar assim: mas eu não tenho, mas eu estou passando necessidade. Você está entendendo? Porque Deus não está abençoando o reino? Porque você não está conseguindo receber a bênção de Deus. Muda a prioridade. E quando você muda a prioridade, então Deus, que era primeiro, fica por último. E a família que viria em segundo lugar, fica onde? Conversar com os filhos, já era. Fazer o culto familiar, só blá blá blá. Casamento, uma água. Igreja, onde fica? Quando você inverte os valores. Vamos cantar onde ela fica? Fica onde Deus quiser, porque compromisso com ela eu não tenho. O pastor talvez tenha. A igreja some, a igreja vira peso,
a obra missionária vira peso, o trabalho vira peso, o ensaio vira peso, a pregação vira peso, vir à igreja é um peso, é uma dívida, é um problema. Inversão de valores. Inversão de valores. Você troca a igreja por qualquer coisa banal. Isso que é difícil e doído para o coração de Deus, porque a igreja é a extensão da obra de Deus na terra. Você está vendo, irmão? Porque esse princípio de ordem, ele colocou pedra, ele colocou lenha, ele colocou o bezerro em cima, ele colocou a água. Se a nossa vida continuar numa desordem, não tem como recebermos bênção. Podemos ter dinheiro, podemos ter carros bons, mas a verdadeira bênção, ela não consiste em ter. Pega isso. A verdadeira bênção, Laura, não consiste naquilo que eu tenho, mas naquilo que eu sou. É por isso que Paulo dizia: mesmo pobre, enriquecendo muitos, posso todas as coisas. Por quê? Aprendi a ter fome, aprendi a passar necessidade, aprendi a passar por perigo de irmãos, falsos irmãos. Eu aprendi tudo. Eu aprendi a ter e não ter. Por isso eu posso dizer a você: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos trazer ordem para a nossa vida, igreja. Senão só será derrota. E Deus não nos trouxe aqui para derrota, irmãos. Deus não trouxe aqui para ser mais uma igrejinha derrotada, mais um povinho. Não falo. Isso eu não falo. Não falo, Jeová. Fala. Tem crente que parece um grão de feijão. Conhece grão de feijão? Esqueceu o que é feijão? Todo mundo conhece feijão? A nossa mãe colhia os feijão, tirava as pedras, e tinha caroços de feijão com caruncho. Tem muito crente carunchado. O Senhor manda dizer: falta de ordem. Agora o importante, irmão, é que quando Deus está falando, Ele quer trazer ordem para a sua vida. Ele quer trazer você no altar. É isso que importa. Todas as vezes que Deus fala conosco, tem pregação, parece que Ele nos afunda. Mas o que Ele está dizendo? Eu quero que vocês criem raízes, ordem. E eu sei que eu estou pregando, que você pode dizer assim: mas eu trabalho 12 horas, como fazer? Eu já trabalhei 12 horas de aqui em Hiroquim, e a minha vida era totalmente ordenada, era uma vida totalmente direcionada por Deus. A questão não é se trabalha ou não trabalha, a questão não é se tem ou não tem, a questão não é isso, a questão é que nós deixamos a nossa vida em ruína, em desordem, e queremos viver assim na presença de Deus. Mas aí, Paloma, o fogo não arde, a glória não vem, a bênção não chega, a gente luta, mas acaba sempre na praia dizendo: o mar me venceu. E Deus não quer isso. Deus quer abrir o mar para você. Deus quer fazer que você tenha uma estadia no Japão abençoada por Ele. Deus quer que você viva uma vida reconhecendo que tudo vem dEle, e você vive para Ele. Por que eu estou me retendo nessa segunda? Porque só tem mais uma para terminarmos. E o que pega mais hoje, irmão, é a desordem do altar. Os casamentos ruindo, o amor acabando, casamentos se despedaçando. Henrique, troca de valores. Terceiro princípio que vejo aqui, que vai trazer bênção para a minha vida. 2017 vai mudar. Vai. Depois dessa palavra, vai. Porque tem palavra e palavra, irmão. Tem palavra que você ouve e você pergunta depois: o que foi? Foi bênção, culto. Muito bênção. O que cantou, não sei não, mas foi bênção. O que pregou, nem imagino. Eu não sei nem o nome de quem pregou, mas foi bênção. Mas essa palavra Deus falou comigo e falou: põe a sua vida em ordem, que eu vou voltar a derramar o orvalho de Hermon, vou voltar a derramar a chuva e a bênção na sua vida. Terceiro princípio:
depois de altar, depois de pôr a vida em ordem, tem que ter sacrifício. Sacrifício. Oferta. Ele pega, manda jogar 4 cântaros de água. A oferta naquele caso não foi o boi, foi água. Porque estava tendo uma seca de 3 anos e 6 meses. A água virou o preço de petróleo. E Elias então vai oferecer a água e começa a jogar água, 4 cântaros em cima. Querido, não adianta. Eu quero ser altar, eu quero estar em ordem, mas não quero sacrificar, não tem jeito. Tem que ter oferta. Tem que ter oferta, senão não tem jeito. Olha para Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, você vai ver o rei Salomão, quando vai edificar o templo, ele vai fazer uma oferta extraordinária. 22.000 cabeças de boi. Ele ofereceu no altar. Cara, 22.000 cabeças de boi. Se eu tivesse hoje 22.000 cabeças de boi, eu já seria bem sucedido, irmão. Ou pelo menos teria muita cabeça. Mas não para aí. Ele ofereceu 140, no mesmo dia, 140.000 ovelhas. Aí a gente fica aqui de longe. Ai, Salomão, o homem mais sábio da terra. O homem era isso, o homem era aquilo. Não foi de graça. Ele agradava o coração de Deus. Querido, a nossa oração nos leva a Deus. Mas os sacrifícios que eu faço traz a Deus a mim, a minha vida. Nós temos que ter uma vida de sacrifício, oferta a Deus. Temos que fazer coisas extraordinárias, porque senão a gente não sai da mesmice. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 24, Davi vai falar para um rei que estava oferecendo um pedaço de terra para ele fazer um altar e oferecer algo para Deus. Em 2 Samuel, capítulo 24, eu vou ler para você. Diz assim, ó: porém o rei disse a Araúna: não, mas eu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, um holocausto que não tenha me custado nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois e pagou 50 ciclos de prata. Cara, o Araúna estava dando: ô Davi, pega essa terra aí, cara, você é meu amigo, você é meu chegado, oferece ao seu Deus, toma os bois também. Mas Davi sabia que se não tivesse o sacrifício, não tivesse valor para ele, não seria completa a oferta. Ele olhou e disse: não, Araúna, você é meu amigo, eu sei, mas eu quero pagar o preço. Eu quero pagar, porque eu não vou oferecer a Deus nada que não tenha me sacrificado, nada que para mim não tenha valor. Tem que ter sacrifício. Ah, pastor, o senhor quer um terno? Quero, aleluia, estou precisando. Então, não sei se vai servir, é velho, está lá em casa, ninguém usa, ia jogar fora, o senhor quer? Mudou a história. Pô, não custou nada para ti, quer não. Que tem gente que quer jogar o lixo, quer dar o lixo para você. Digo para o teu irmão, não somos depósito. Tem que valer algo. E Davi entendia o preço do sacrifício, irmão. Estão vendendo batom usado agora, sabia? Sabia, Valsa? Batom usado. Eu não sabia, eu aprendi. O cara corta a metade. Você não passa na boca, não fica lambuzado assim? Ele vem, corta metade do batom e vende batom usado. Paloma, o Henrique quer o endereço. Ele vai comprar batom usado para você. Você quer? Por quê, filha? A pontinha foi cortada. Você está vendo? Nenhum batom usado você quer. Vocês não sabiam disso, irmãs? Eu que não uso batom, sei. Estou bem entendido nessa área. Gente vendendo batom usado, corta a ponta. A gente não quer. Agora a gente quer oferecer batom usado. A gente quer oferecer coisa usada para Deus. Coisa que não vale nada. Vou catar as moedas aqui hoje, porque eu não vou pegar essas notas gordas não. Rai, derrama no altar. Quando ofertamos miséria, miséria recebemos 30, 60, 100 vezes mais.
Davi entendia o princípio da bênção, é sacrifício. Em Marcos capítulo 12, 41 a 44, vemos o princípio da bênção, sacrifício. A viúva que vai oferecer suas 2 moedinhas, mas a Bíblia diz que ela ofereceu tudo que tinha, ela sacrificou. Ela não está oferecendo 2 moedas que ela tinha, ela está oferecendo tudo que ela tinha. Ela está oferecendo a expectativa do leite, do pão, da comida, da mistura. Deus quer que a gente chegue nesse ponto, irmão, de sacrifício para Ele. Mas a gente quer viver a viúva ao contrário. Vamos dar o que sobra das moedas. Ela entendeu o princípio do sacrifício. A Bíblia não diz o resultado, mas o resultado o próprio Jesus menciona. Eu vi o sacrifício dela. Eu tenho certeza que Jesus não deixou passar batido aquilo. Deus abençoou ela de tal maneira. Em Gênesis capítulo de número 22, Deus olha para o pai da promessa, Abraão. Abraão com o seu xodozinho Isaac, Abraão com o seu bebê, Abraão ensinando ele a caçar, Abraão ensinando ele a empunhar a espada, Abraão ensinando ele a lançar a flecha, porque Isaac era um bom flecheiro. Deus olha como está olhando aqui hoje e diz assim: Abraão, conhece o Monte Moriá? Sim, Senhor. Ofereça no altar o seu Isaac. E a Bíblia nos conta que Deus deixou ele colocar o Isaac no altar, amarrar o Isaac. A Bíblia deixa e relata isso, que ele pega o cutelo, a faca, quando vai imolar a oferta, o sacrifício. Deus brada e diz: já recebi a tua oferta. Como você deu o seu próprio filho, Abraão, eu vou dar o meu próprio filho por vocês. Sacrifício. A gente quer viver um evangelho sem sacrifício? A gente quer viver um evangelho light, não tem sacrifício nenhum. Oferta o que quer, dá o que quer, vem quando quer, faz o que quer. E quando prego isso, prego para mim. Sacrifício. Entramos numa crise em 2000 e pouco no Japão. Emprego zero para todo mundo. Eu não era pastor na época, estava numa igreja, a visita. Naquele dia o pastor fez algo que nunca mais vi. Foi para aquele dia. Quantos estão desempregados? Toda a igreja desempregada. Igreja desempregada, dízimo, oferta zero. Ele olhou para a igreja desempregado, gente há mais de 3 meses desempregado. Ele falou assim: quem quer arrumar emprego essa semana? E quem quer ofertar o primeiro pagamento para Deus? Aí mudou a história. Eu estava nesse culto. Aí poucas mãos levantaram. Você que quer dar o primeiro salário seu de oferta no altar, venha. O pastor orou e empregou eles. Falou: está vendo esse monte de folheto? Essa semana você sai para evangelizar. As empreiteiras vão ligar para vocês. Todos foram empregados. Está vendo como a gente é, Valsa? Muitas vezes a gente não tem nada, e com expectativa de ter algo, de oferecer, a gente fala: não, preferimos não ter nada. Evangelho sem sacrifício. Abraão sacrifica o seu próprio filho, e nós vamos oferecer e sacrificar o que para Deus? Ai, pastor, esse culto já está cansando, já está chegando 7 horas, só não acaba. João 3,16, que eu e você deveríamos aprender de cor, é o versículo da valsa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho único, unigênito.
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Ele deu o seu próprio filho, mas ele estava dando o seu próprio filho, mas olhando para um homem que teve a capacidade de dar a ele o seu próprio filho. Queremos a bênção, queremos o fogo, mas cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Queremos ser discípulos. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Glórias a Deus. Olha só a burdoada. Assim, pois, todo aquele que quer, dentre vós, ser os meus discípulos, mas não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o meu? E aí, quantos querem ser discípulos? Renunciar tudo que tem. Armando, sai do altar, filho. Que a prioridade da valsa é Deus. Depois tu. Valsar, menos. Que a minha prioridade, Armando, Deus. Depois você, baby. Renunciar tudo e servir a Deus. Vida de discípulo é vida de renúncia. A gente não quer renunciar. Alô? Glória a Deus. Palavra boa, irmão, gostosa. Sacrifício. Está sem dinheiro? Começa. Ai, pastor, está parecendo, é universal? Não, não é universal, é Bíblia. Gente quer dinheiro, mas não quer ofertar dinheiro. A gente compra um carro de 1 milhão, mas não oferta 1 milhão. A gente olha para o nosso dízimo e fala, não tem coragem de falar o dízimo nesse mês, vai ser 20%. Como queremos ver glória? Não tem sacrifício. Queremos alma, mas não evangeliza. Queremos alma, mas não convida. Aí Deus faz os milagres. Deus mesmo convida os irmãos e não vem. Até quando? Queremos milagre, mas não ora. Queremos milagre, mas não jejua. Queremos milagre, mas não lemos. Não tem sacrifício. 3 princípios: altar, ordem, sacrifício. E o quarto, a Bíblia diz que ele clamou. Altar, ordem, sacrifício. O que ele vai fazer agora? Clamar. Qual que foi a oração? Senhor, se o Senhor é povo desse, se o Senhor é Deus desse povo, e se eu também sou teu servo, responde a gente com fogo. O que veio? Então diga aí: sacrifício, clamor, ordem e altar. Vem a bênção de Deus. É por isso que Jeremias 33, verso 3 diz assim: clame a mim e responder-te ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ele então diz: Senhor, manda. E Deus mandou. Mas Deus não está vendo a oração, está vendo o princípio. Amém, amando? Se Deus começar a ver o princípio na sua vida, de sacrifício, de clamor, de ordem, e se Ele vê você como altar na presença de Deus, as coisas vão mudar. Quero orar com você, amém? Vamos orar? Os levitas, vem tocar aqui.